O incrédulo, ele não compreende a palavra de Deus. Ele pode ter contato com a Bíblia, ler de Gênesis a Apocalipse superficialmente, mas ele não entende a palavra de Deus. Ele lê superficialmente, pode até entender algumas coisas simbólicas, mas o cerne da questão, os desígnios do Senhor, mediante ali na palavra, ele não entende, por conta da sua incredulidade. Como ele vai entender a palavra daquele que ele não crê, que ele não acredita, hein? Como que ele vai entender a palavra se ele não crê no autor da palavra, que é Deus? Por isso que nós chamamos de palavra de Deus, porque Deus é o autor de sua palavra. E ele revela esta palavra, o entendimento desta palavra aos seus que creem nele. E o incrédulo não crê nele, muito menos em Cristo, seu amado Filho. Ou seja, fica difícil realmente compreender. O incrédulo, ele não crê em Deus, não vai entender a palavra de jeito nenhum. Isto é arremetido também lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Ali Paulo está falando acerca do seu ministério, ele traz um ponto em específico que nós vamos usar aqui, que é acerca da incredulidade. Lembrando que o apóstolo Paulo, antes de sua conversão, até então se chamava Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos. Ele era um perseguidor ferrenho da igreja. Nós vemos lá que antes de ele se converter ao Senhor Jesus Cristo, quando ele teve um encontro com o Senhor lá no livro de Atos, ele era um perseguidor. Na morte de Estevão ele estava ali também, a palavra fala. Então, o apóstolo Paulo, ele já teve o seu momento de incredulidade. Lembrando que ele foi um fariseu instruído em toda a ciência e sabedoria do judaísmo, a lei e os profetas. E mesmo assim, devido à sua incredulidade, no sentido de ele não ter crido em Cristo, ou seja, ele não entendia as profecias anteriores a qual era remetido que o Messias ia sofrer, tipo Isaías 53, Salmos 22, e ele tinha contato com esses escritos, mas ele não cria, por conta disso, ele não compreendia e perseguia a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, devido à sua incredulidade. E ele cita isso na sua carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Olha só, esse versículo ele diz bem assim, ele referindo-se ao seu ministério, falando com Timóteo: "A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade." Então, o apóstolo Paulo fez o que fez na ignorância, na incredulidade. A incredulidade precede a ignorância. Lembrando que o Paulo era fariseu, tinha todo o suporte, o contato ali com o Antigo Testamento, mas não entendia, por conta da sua incredulidade. Tanto é que ele perseguia a igreja de Deus. Ele cita aqui agora, como eu li para vocês. Fiz o que fiz ignorantemente na incredulidade. E pior, olha só o que a incredulidade faz. A incredulidade é falta de fé verdadeira. Mesmo que a pessoa ouça e leia a Bíblia no estado de incrédulo, ela não crê e por isso não compreende de forma espiritual. Foi como eu disse no princípio. E o incrédulo ele pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, superficialmente entender algumas coisas, mas espiritualmente ele não compreende. Ele não compreende. Ele não reconhece a autoridade de Deus e vê assim a Bíblia por si só como um livro comum.
como um livro comum, porque ele não entende. Ele não crê no autor que é Deus, como ele vai entender? Lembrando que uma das questões mais sérias, reais, profundas para você aprender e compreender a Bíblia é crer em Jesus Cristo, é crer no Senhor Jesus, para receber o Espírito Santo, né, somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo crendo nele pela fé, e recebemos o Espírito Santo, que aí sim estamos capacitados a entender a Bíblia, a entender a palavra de Deus. Sem crer em Cristo, não temos Espírito Santo, não entenderíamos a palavra de Deus. Não entenderíamos, porque nós não temos o Espírito de Deus, que é o Espírito que sonda as profundezas de Deus. O Espírito do homem sonda as profundezas do homem. O Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus. E somente tendo o Espírito Santo nós vai entender os desígnios de Deus da sua palavra mediante o Espírito. E como o incrédulo vai compreender a palavra de Deus, se ele não crê em Deus, muito menos em Cristo, e não tem o Espírito Santo? Então ele não entende. Ele não entende. Por isso que Paulo fala bem assim, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Isso é o incrédulo, no seu estado natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o incrédulo na sua carne, ele não vai entender a palavra de Deus. Não vai entender. Isto é um fato. Primeiro você tem que crer no autor para entender o que o autor escreveu. Na palavra de Deus, é assim que se compreende. Se você não crê nele, e Deus é espírito, e você não crê nele, como você vai receber o Espírito de Deus para entender a palavra de Deus? Não tem como. Então, literalmente, o incrédulo não entende a palavra de Deus por causa de sua incredulidade, porque se ele entendesse a palavra de Deus, ele teria crido. Aí sim, ele teria crido em Cristo Jesus, receberia o Espírito Santo, que é aquele que nos capacita para entender a palavra de Deus. Ele não entende.